Boa noite, meus amados irmãos. Vos saúdo na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos nessa quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Edilson Caruso, pastor da Missão Ictus no Brasil, uma igreja cristã a serviço do Reino de Deus. Estou aqui quase congelando, né, esse frio, virando um picolé e misericórdia. E nós estamos aqui então hoje. Eu trago uma palavra para você. Eu ainda não consegui normalizar as coisas aqui, então estou sem música, não é? Vim apenas aí para trazer uma palavra, orar pela sua vida, abençoar a sua vida nesta noite, tá bom? Vamos fazer uma oração nesse momento. Feche os seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agora e eu apresento a Ti, Senhor, a vida de todos aqueles que estão unidos, ó Pai, na mesma fé e no mesmo propósito comigo nesta noite. Peço-te, ó Deus, que o Senhor venha alcançar suas vidas, que o Senhor venha alcançar os seus familiares, que o Senhor venha alcançar, ó Deus, todos aqueles que eles apresentam a Ti, Senhor, em oração todos os dias. Que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia sejam abundantes sobre a vida dos Teus filhos. Louvo-te, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Peço-te também, meu Pai, que em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor abençoe os nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação. Olha pelos velhinhos nos asilos, as crianças nos orfanatos, aqueles que se encontram hospitalizados, desenganados dos médicos, enfermos. Meu Pai, pessoas que estão sofrendo, ó Deus, com esse vírus, com essa enfermidade, que estão em suas casas isolados, outros nas enfermarias dos hospitais, outros até, Senhor, nas UTIs. Pedimos a Deus pelos médicos que trabalham, Senhor, cuidando das pessoas que estão nessa situação tão difícil, Pai, que o Senhor venha renovar as suas forças, a sua energia, o seu vigor. Também todos aqueles profissionais de saúde que estão empenhados nesta campanha. Peço a Deus também por aqueles que têm sofrido, que têm, Senhor, padecido pela angústia de terem perdido os seus familiares. Que o Senhor, ó Deus, os console, que o Teu Espírito Santo os abençoe de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, deixa eu pegar a minha água aqui. Nesta noite fria de quarta-feira, eu quero meditar com você um pouco num texto da palavra do Senhor que está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, o verso de número 8. Segundo Reis 4, 8. Deixa eu trocar de óculos aqui. Glória a Deus. Só um instantinho, queridos. Segundo Reis 4, 8. É um texto conhecido da palavra do Senhor. É uma passagem maravilhosa, não é? E eu quero então meditar um pouco com você sobre aquilo que diz as Sagradas Escrituras, não é? É um encontro memorável entre o profeta Eliseu e a sunamita. E veja que o profeta Eliseu, ele foi um homem marcado por uma fé persistente, né? Eliseu foi um homem que foi obediente à palavra do Senhor. Eliseu foi um profeta que perseverou na fé. Ele não abandonou o seu posto e por isso Deus honrou a Eliseu, tá certo?
Então, segundo Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim: sucedeu também um dia que, preste atenção, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Ora, pão, pão. Então, Eliseu, toda a vez que ia a Sunem, ele era alimentado por essa mulher. Diz o texto que era uma mulher rica. E todas as vezes, então, que ele passava por aquela cidade, Eliseu, ele ia até a casa dela. E aí, ela conversando com o seu marido, diz o versículo 9, ela diz algo ao seu marido. Ela diz o seguinte: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém? Olhe bem. Este que passa por nós é um santo homem de Deus. Veja, meus irmãos, primeira coisa, essa mulher, ela não teve esse insight, a sabedoria, esse discernimento num estalo de dedos. Não. Isso veio pela observação que ela fazia de Eliseu. Então, ela observava o profeta. Ela observava aquele homem, porque todos sabiam que Eliseu era profeta. Então, ela observava e ela chama Eliseu para comer pão, para alimentar o profeta. E muitas pessoas não entendem isso, a questão de se alimentar o profeta. Veja que Eliseu não pediu nada para ela. Preste bem atenção. Eliseu não pediu nada para essa mulher. Mas ela sabia que Eliseu estava numa jornada, que Eliseu estava fazendo uma obra que não era dele. A obra que Eliseu fazia era a obra de Deus. E eu quero que você preste atenção nisso. Eliseu, ele passava por Sunem, era o caminho dele, e então ela chama Eliseu para comer. E lhe dá pão. E o pão, meus irmãos, você sabe que ele tem, na tipologia bíblica, né, o pão é algo muito forte, até mesmo porque nós usamos um dos elementos da Santa Ceia, como também era da Páscoa, não essa Páscoa de araque de chocolate, mas a verdadeira Páscoa, o pão sem fermento, né? Então ela chama o Eliseu e fala: Eliseu, venha comer, porque não é justo que um homem de Deus passe fome. Então ela observava aquele homem. E então Eliseu, né, a Bíblia aqui não diz o que eles conversaram, a Bíblia diz que Eliseu ia toda vez que passava por ali até a casa daquela mulher para comer. Então ela chega até o seu marido e diz assim: olha, eis que tenho observado. Meus irmãos, ela não observou ele uma vez. Ela não observou Eliseu duas vezes. Ela observou muitas vezes. Porque toda vez que ele passava por ali, ele ia até a casa deles. Não é? Veja bem, a história, o contexto aqui gira em torno dela. Está aqui apresentado que ela era uma mulher casada, uma mulher séria, mas é porque esse relacionamento ela acontece entre Eliseu e essa mulher sunamita. Então veja bem,
ela diz ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós, ou seja, este que faz esse caminho, é um santo homem de Deus. Como é que você pode emitir uma opinião dessa grandeza se você não observar, se não for pelo testemunho, se não for pelas ações, pelas atitudes da pessoa? Não tem como. Ela via as atitudes de Eliseu. Como é que você vai identificar, como é que você identifica um homem de Deus nos nossos dias? Pelas atitudes, pela condução do rebanho, pela condução da igreja, pela seriedade, o compromisso com a palavra de Deus. Ontem eu até disse no nosso estudo que no início a igreja ela foi formada, estabelecida por Jesus para cultuarmos ao Senhor. Então a igreja ela era cristocêntrica. Depois, com a universalização do evangelho através do catolicismo, ela passou a ser eclesiocêntrica. Ou seja, tiraram Cristo e colocaram a igreja no sentido dos dogmas, das imagens, da idolatria, tanta coisa que foi colocado no culto a Deus. E que não tem nada de culto a Deus. Depois, com a pré-reforma e a reforma protestante, a igreja volta novamente a ser cristocêntrica. É uma igreja, depois da reforma, alicerçada no ensinamento da palavra de Deus, onde as pessoas aprendiam a priorizar e a cultuar Deus. Mas acontece que o tempo foi passando, O tempo foi passando e tem acontecido algo terrível com a igreja. Porque as pessoas não entendem algo. As pessoas não entendem algo. A igreja hoje, não estou falando todas, tá? A grande maioria das igrejas, das denominações, porque igreja é o corpo de Cristo. A grande maioria das denominações são constituídas não para adorar a Deus, não para colocar Cristo no centro do evangelho. Mas hoje a igreja deixou de ser, que um dia foi cristocêntrica, depois eclesiocêntrica, colocou a denominação no lugar do Senhor. Depois ela volta a ser cristocêntrica com a reforma. E hoje, nos nossos dias, já de algum tempo, as denominações elas têm praticado uma fé antropocêntrica, baseada, uma fé, denominações que são constituídas e que buscam e colocam o bem-estar e a satisfação do ser humano antes e no lugar de Deus. Por quê? Porque o nosso relacionamento com o Senhor, o que Ele vai fazer? Ele vai trazendo na nossa vida, diariamente, gradualmente, de pouquinho em pouquinho, degrau por degrau, uma transformação. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho tem o poder de transformar a nossa vida. Amém? Então, e o que acontece? Quando Cristo é tirado do centro da igreja, isso não acontece. Aí as pessoas continuam vivendo como querem. E aí, veja bem, quando você olha para esse testemunho, aquilo que essa mulher, ela diz a respeito de Eliseu, é porque ela via em Eliseu características, atitudes que mostravam que ele era um homem de Deus. Então, como é que um cristão é identificado? Porque ele diz que é cristão? Não. Como é que um cristão é identificado? Porque ele fala? Porque ele usa uma camiseta? Não. Um verdadeiro cristão, perdão, irmãos, ele é identificado
pelas atitudes, pelo testemunho. É assim que funciona, e assim Eliseu era reconhecido, ok? Então veja bem, quando ela está conversando com seu marido, ela diz assim, olha, façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Preste bem atenção nisso aqui, filho. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. E ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. O que essa mulher faz, meus irmãos? Ela constrói, ela pede ao seu marido para construir um local na sua casa para abrigar o profeta. Para abrigar o profeta. E isso é algo que traz a bênção de Deus para a nossa vida. Veja que ela manda construir um quarto para Eliseu. Ou seja, um lugar onde Eliseu pudesse realmente repousar. O quarto, as paredes, elas traziam ali para Eliseu uma proteção física. Física. Eliseu então não precisaria pagar uma estalagem ou dormir numa cabana, numa caverna, não. Eliseu tinha agora um quarto. As paredes, elas representam a proteção. Eu vi uma matéria sobre moradores de rua na cidade de São Paulo. Hoje são aproximadamente 25 mil moradores de rua. E existem alguns abrigos. Entretanto, muitos não querem ir para os abrigos porque lá existem normas, regras. E aí mostrou, né, a imagem, muitas pessoas dormindo realmente nas calçadas e cobertas ali, mas imagina você o frio, com o frio que fez essa noite. Você sabe que pessoas morrem de hipotermia. Então Eliseu agora, ele conta com 4 paredes para lhe proteger do frio, do vento, da poeira, não é? Porque era tudo terra, não tinha asfalto, não tinha cimento, era tudo terra. Então agora ele tem proteção, ele tem um teto sobre a sua cabeça. Ele tem proteção, irmãos. Olha o cuidado dessa mulher. Ela está plantando. Depois diz assim, olha, veja bem, ponhamos uma cama. Por quê? Ele ia dormir no chão? Não. Não, é a mesma coisa que você dá para uma pessoa um sapato furado. É uma vergonha, né? Uma pessoa que dá um sapato furado para o outro. Quando se não serve para a gente, não serve para o outro também. É lógico que uma roupa que você já usou, que a gente doa, ganha. Eu uso muita roupa usada, irmãos, que a gente ganha. Mas a gente não vai dar uma calça rasgada, um sapato furado, igual o pastor Jorge Linhares uma vez falou isso, né? Que fizeram lá o bazar na igreja deles, e aí veio tudo quanto é coisa, né? Até cimento, saco de cimento empedrado veio. Um terno com a marca de ferro nas costas, né? E aí eles fizeram uma fogueira com aquilo lá. Entendeu? Então, Eliseu, presta atenção. Ele tem agora uma cama para descansar. Proteção e repouso. Como é bom. Imagina você, irmãos, dentro da nossa casa, com toda a proteção. A gente sente frio. A gente precisa, né, dos cobertores, aí, dos edredons, para nos aquecermos. A gente faz um caldo quente, uma sopa. Não é assim? Tomamos um chá. Quando tem, né? Se não tem também, vamos com Deus. Entendeu?
Então, veja bem, o cuidado dessa mulher e do seu marido com o profeta. Aí então ele tem agora um quarto para lhe proteger e ele tem uma cama para dormir. Ele não precisa dormir no chão, ele dorme na cama. Agora veja bem, ela diz assim para o seu marido, ó, ali nós vamos colocar uma mesa e uma cadeira. Uma mesa e uma cadeira. Para que um homem de Deus precisa de uma mesa e de uma cadeira? Primeiro, é para comer, né? Você vai se alimentar, você senta à mesa, você não senta na mesa, né? Você senta à mesa para se alimentar. Ou seja, você tem um conforto melhor do que você comer com o prato na mão, sentar no chão. Então ele tem a cama, ele tem a proteção e ele tem um lugar. E a mesa para o profeta, ela tinha duas utilidades principais, assim como tem para um pastor, ela tem que ter. Por exemplo, eu estou aqui apoiado sobre a mesa e à minha frente, sobre a mesa, está a palavra de Deus. Então, para o profeta, a mesa estava ali não apenas para ele se alimentar duplamente. Ele se alimentava ali fisicamente, porque ela, né, e o seu marido lhe forneciam o alimento, e também se alimentava espiritualmente, porque ali ele meditava na palavra do Senhor. E é o que a gente está fazendo aqui agora. É o que nós estamos fazendo nesse momento. Então veja que ela dá proteção, repouso e um local para, né, o local ali que ele possa se alimentar decentemente. Depois ela diz assim, ó, uma cadeira e um candeeiro. Ou seja, o homem não pode ficar no escuro. Ele precisa ter uma luz. Um candeeiro é um lampião. Candeeiro é onde se coloca a lâmpada para iluminar, um candelabro. Então, o Eliseu tinha ali tudo o que ele precisava para realmente descansar da sua jornada, descansar do seu ofício ministerial. Ora, veja bem, meus irmãos, as atitudes dessa mulher trouxeram para a sua vida a bênção de Deus. A bênção de Deus. Nós, na nossa vida, a todo momento, a todo instante, nós plantamos. Nós plantamos. Eu, você, todas as pessoas. E nós precisamos observar qual tipo de semente nós temos plantado. Que tipo de semente você tem plantado? Então essa mulher, ela plantou sementes boas. Sementes boas. Ela plantou numa terra fértil. E tudo que você planta, você colhe. Quer seja bom, quer seja ruim. E aí o que acontece? No versículo de número 15, Eliseu manda Geazi chamar aquela mulher. E quando ela vem até ele, o versículo 16 diz assim, perdão. O profeta, no versículo 13, ele pergunta ao seu servo, dize, eis que tu nos tem tratado como com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele,
que há-se de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então, a probabilidade dessa mulher ficar viúva era muito grande. Por quê? O seu marido era bem mais velho que ela e ela não tinha filhos. Ou seja, uma condição muito difícil. E então, o Eliseu manda seu servo chamá-la. E quando ela vem, Eliseu diz assim para ela: olha, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Ou seja, você vai ficar grávida. Você vai ficar grávida. É o que Eliseu diz para ela. E ao tempo, segundo o tempo da vida, ou seja, segundo o tempo da gestação, da gravidez, você abraçarás um filho. E ela disse: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Mas ele não estava mentindo. E ela fala assim para ele, falou: homem de Deus, não mintas. Homem de Deus não mente. Homem de Deus não mente. Homem de Deus não engana. E ela diz isso a Eliseu: não mintas a tua serva. E diz que essa mulher, diz o texto que essa mulher deu à luz, concebeu e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Veja que bênção. Que milagre ela recebeu. E o menino nasceu, o menino cresceu, não é? O menino estava ali com seu pai, com os segadores, diz, né? Com aqueles que faziam, os ceifeiros que faziam a colheita. E de repente, do nada, ele sente uma dor na sua cabeça. E ele adoece, e ele morre. Agora, veja bem, meus irmãos, essa mulher plantou coisas boas. Plantou sementes boas. Sementes boas. Ela cuidou do profeta. Ela amparou o profeta. Ela e seu marido alimentaram o profeta. Como, pois, Deus daria algo ruim para ela e o seu marido? Como, pois, Deus lhe daria um filho pela palavra profética de Eliseu para tirar o filho dela, tirar a alegria do seu coração? Aquela que vislumbrava primeiramente a viuvez, agora tem um filho que na sua velhice vai cuidar dela. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus falado, não o cumpriria? Não o cumprirá? E esse menino adoece, ele morre. Ele morre. Agora imagine você, quando esse menino morre, o que acontece? Quem ela vai procurar? O profeta. O profeta. É isso que ela faz. Porque ela sabia que o mesmo profeta que lhe dissera
que profetizaram a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele, o Senhor, através da vida dele, iria operar o milagre e curar, ou melhor, ressuscitar aquele moço. E é isso que ela faz. Ela procura, ela vai direto ao profeta. Quando Geazi tenta, ele intercepta aquela mulher para querer resolver o problema, ela diz não. É o profeta. É o profeta. Mas quando perguntavam para ela, meus irmãos, ela enlutada, triste, angustiada por dentro. Por dentro. Porque muitas vezes as pessoas, elas olham para nós, mas elas não sabem como é que a gente está por dentro. Tem pessoas que sofrem com dores na carne, com enfermidades na carne. Mas tem pessoas que sofrem na alma. E isso é tão terrível quanto ou mais. Imagine a dor daquela mulher em ver o seu filho morto. Se você perguntasse a ela se ela preferia perder um dedo, um pé, uma mão, mas ter o seu filho vivo, você pode ter certeza que ela trocaria pela vida do seu filho. Pode ter certeza. Mas quando perguntavam para ela, e aí? Como é que está o seu filho? Como é que você está? Está tudo bem com o seu filho? O que ela dizia? Vai bem. Vai bem com o filho morto? Vai bem com o filho morto? Mas sabe por quê? Ela diz que o que ela está dizendo, irmãos, é que mesmo com o seu filho morto, ela tinha fé que o profeta seria usado por Deus, para ressuscitar. E quando ela chega até Eliseu, ela diz o seguinte, versículo 28. Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E o Eliseu vai com ela. E Eliseu, usado por Deus, ressuscitou aquele filho. E a minha palavra para você nessa noite, preste bem atenção, como homem de Deus, como profeta de Deus, preste bem atenção. Creia em Deus. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Quando vier a luta, a tribulação, não fica murmurando, não. Não reclama, não. Louva ao Senhor por tudo que Ele já fez na sua vida. Glorifica o Senhor, porque muito mais Ele ainda fará. Muito mais Deus fará na sua vida. O homem de Deus que profetizou o nascimento daquele filho foi o mesmo homem de Deus que foi usado por Deus para ressuscitar aquele filho. E como homem de Deus nessa noite, eu profetizo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Deus eterno e maravilhoso Pai,
Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós oramos nesse instante e, meu Deus, eu apresento a vida de todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, me assistindo, e eu te peço que a tua bênção seja derramada de uma forma sobrenatural, que todas as sementes plantadas venham frutificar, venham produzir frutos, venham germinar e crescer, frutos bons, ó Pai. Coloca os pedidos, as orações diante de Ti. Peço que o Senhor venha libertar aqueles que estão oprimidos, cativos, que o Senhor venha curar os enfermos, meu Pai, que a Tua bênção seja derramada de forma sobrenatural, que a Tua bênção seja estendida sobre todos os familiares. Em nome de Jesus, alegra aqueles que estiverem tristes, fortalece os cansados, os oprimidos, os caídos. Em nome de Jesus, Pai. Como homem de Deus, eu profetizo a Tua bênção. Digo a Deus em nome de Jesus que aqueles que estão nos leitos estão se levantando, Pai. Traga, meu Deus, a vida, dá a vida, restaura a saúde, arranca, Senhor, e repreenda todo o mal na vida dos Teus filhos e dos seus familiares, em nome de Jesus. E se você crê, você diz amém. Amém? Queridos irmãos, nós estamos chegando aqui ao final, um pouco mais rápido, a gente não tem como fazer o louvor aqui, tá? Não consegui resolver os problemas aqui ainda, tá? Então você me perdoe nesse sentido, mas tome para a sua vida essa palavra e vou deixar um conselho para você. Analise o que você tem feito pelo profeta, tá bom? Outra coisa, se você quiser contribuir com a nossa igreja, nos ajudar nessa missão de pregar o evangelho, de levar uma palavra de fé, de esperança, de ânimo às pessoas, você pode entrar em contato conosco. Tá? O telefone é 16 98 111 7220. 16 98 111 7220, tá bom? Na descrição dos vídeos aí você tem os dados bancários da nossa igreja, agência e conta no Banco Itaú, bem como o CNPJ da igreja, tá certo? Que é o mesmo que é o Pix, tá? Deus te abençoe, fiquem todos com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos. Peço-te, ó Deus, que o Senhor nos dê uma noite de paz, o sono reparador e o descanso dos justos. Que o Senhor, ó Deus, nos guarde, nos proteja e que o Senhor nos livre de todo o mal. Oro, Senhor, por todos aqueles que oram comigo nesse momento, que têm crido, que têm dado crédito à pregação da Tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor nos dê uma vida de paz, uma vida de vitórias, de conquistas, livramentos, bênçãos e realizações do Senhor. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, hoje e todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus vos abençoe, fiquem todos com Deus, tenham uma excelente noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.